Frankenstein, versão dirigida pelo Guillermo del Toro. Eu tava muito empolgado pra ver esse filme. Ele vai sair direto no Netflix daqui a alguns dias, no dia 7 de novembro. Mas por enquanto, o filme já passou em vários festivais, coisas assim. E ele tá tendo, no momento, uma rodada limitada nos cinemas, em alguns cinemas específicos. Obviamente eu preferia que fosse um lançamento em grande circuito, do jeito que o filme merece. Mas, enfim, é melhor do que nada. E eu tô, pelo menos, só muito feliz de que eu pude ver esse filme no cinema e não na tela da TV. Pela primeira vez. Eu sou um grande fã de Frankenstein, especialmente o livro, claro, mas no geral com uma dessas marcas da cultura pop, entre várias adaptações e usos derivados do personagem e da sua criatura e tudo mais. Aqui tem duas versões aqui, essa aqui é uma versão de bolso em inglês, aqui essa é uma versão também de bolso, só que em português. Mas enfim, o livro Frankenstein da Mary Shelley é um livro que continua sendo tão popular quanto sempre, mesmo além do legado que esse livro deixou na cultura pop com milhões de adaptações e tudo mais, eu acho que é um dos poucos livros, assim, de 200 anos atrás, que eu vejo sendo lido de forma popular tão recorrente assim. E ele merece isso, porque eu acho que ele é um livro que envelheceu muito bem. Ele é bastante acessível, ele não é muito longo, ele não lê como um livro contemporâneo, mas ele lê exatamente como você quer que um livro romântico gótico de 200 anos atrás leia. Se isso faz algum sentido. Tipo, a prosa dele não é difícil, mas ele é exatamente romântico, sublime e dramático do jeito que você quer que um livro desse seja. Ele bate exatamente no seu góticozinho interior. E a complexidade dos temas e a ambiguidade moral dos personagens, eu acredito, e eu acho que a maioria das pessoas concordam, que faz desse livro uma leitura atual muito mais interessante, por exemplo, do que o Drácula, que, por razões de cultura pop, é o livro que ele vai sempre meio que fazer par, mesmo eles sendo escritos por pessoas diferentes e em, sei lá, uma diferença de uns 60 anos um do outro. Mas enfim, ainda no nosso... Calma, Frankenstein. Mas enfim, ainda no assunto da popularidade do livro, eu acho interessante o quão popular esse livro continua, especialmente atualmente, talvez mais do que antes, porque por muitos anos, décadas inclusive, eu diria que o legado do livro tinha sido até eclipsado pelo filme de 1931, com Boris Karloff. E eu acho que isso se reverteu em parte, a parte triste, que é porque muito pouco tem sido feito para garantir o interesse e o acesso a filmes antigos, em preto e branco, mesmo os que são extremamente famosos, igual esse. Mas em parte positiva, eu diria que justamente por conta das virtudes do livro, pelo quanto ele continua um livro atual e o quanto continua um livro engajante, mesmo para leitores modernos. É claro, o filme do Boris Karloff, sendo um filme de 31, um filme que, tecnicamente, ele é um filme pré-Código Reis, mas ele é um filme que já está mostrando os primeiros sinais do quanto o Código Reis ia censurar o conteúdo dos filmes, e também pelas nossas próprias sensibilidades de hoje em dia, que já estão tão acostumados com filmes de terror, com gore, um monte de maluquices e coisas profundamente perturbadoras. Não é um filme que vai ser remotamente assustador para qualquer pessoa que assiste hoje em dia. E claro, ele é uma adaptação muito simplificada da história do livro, até porque é um filme de 1h10, mas é claro, o grande triunfo do filme é a forma como ele simplesmente criou toda a iconografia que a gente associa a Frankenstein até hoje. Seja o visual do monstro, o raio, o assistente corcunda, essas paradas todas, sabe? Eu acho que não tem uma cena nesse filme que não tenha criado alguma iconografia icônica que, mesmo se você nunca tiver assistido esse filme na sua vida, você reconhece. Então, pessoalmente, vocês já sabem que eu sou um fã de Monstro Universal, é um filme que eu nunca vou poder desvalorizar a importância dele, mesmo ele sendo muito simplificado em comparação ao livro. E o filme também ajudou, à medida que ele também foi dando origem a continuações, entre a noiva do Frankenstein, o filho do Frankenstein, a maldição do Frankenstein, o Frankenstein dá o cu. Não, isso não existe. Mas Abbott e Costello encontram Frankenstein, esse existe. Essa franquia ajudou não só a cimentar o clássico erro de pensar que o Frankenstein é um monstro e não o médico. Ai, mas quando você lê o livro, você percebe que o Frankenstein realmente era um monstro. Foda-se, cala a boca, não aguento mais frase manjada na internet. Enfia essa frase pronta no seu cu. Enfim, isso tudo ajudou a
transformar o Frankenstein nesse fenômeno pop, meio pulp, que transcende o livro original e também é a forma na qual o Frankenstein, seja o cientista e a criatura, se mantiveram onipresentes na cultura pop até hoje. Da série de filmes da Universal, depois também teve a série de filmes da Hammer, na qual o Peter Cushing, dos meus atores favoritos, faz o Frankenstein e cria um monstro diferente a cada filme. Teve aquele filme uns 10 anos atrás, por aí, que era o Victor Frankenstein, que é o que tem o James McAvoy de Frankenstein, e o Daniel Radcliffe é o assistente dele, Corcunda, que é o Igor. Esse filme eu acho que ele faz parte dessa tradição mesmo, que não são tentativas de adaptações fiéis do livro da Mary Shelley, mas são esses filmes de terror meio trashões que canalizam a ideia do Frankenstein de uma forma meio pulp. E eu não falo isso como crítica, por sinal. Eu adoro um Frankenstein pulp e trashão da mesma forma que eu adoro um Drácula pulp e trashão. Mas nisso ainda assim, apesar de todo esse legado, ainda houveram as suas tentativas de fazer adaptações do cinema de Frankenstein que fossem mais fiéis ao livro. Nessa vertente, eu acho que a que mais se destaca é o Mary Shelley's Frankenstein, o de 94, que é o filme dirigido pelo Kenneth Branagh, na qual ele dirige e estrela como Victor Frankenstein. E a criatura é o Robert De Niro. E é um filme que foi feito para ser meio que uma continuação espiritual do Drácula de Bram Stoker, do Coppola. Tanto que o Coppola ele é produtor executivo e tudo mais. E assim, é um filme que eu tenho muito carinho, ao mesmo tempo que eu também estou 100% ciente de que é um filme muito brega e muito canastrão, porque o Kenneth Branagh, como artista, seja como ator e diretor, é um cara muito brega e canastrão. E eu falo isso com todo o carinho do mundo, porque o Kenneth Branagh, assim, ele dirigiu algumas das melhores adaptações de Shakespeare do cinema de todos os tempos. Ele fez Henrique V, ele fez Muito Barulho por Nada, e ele fez o Hamlet de 96, que é de verdade um dos meus filmes favoritos da minha vida. Mas ele é um grande canastrão sem vergonha, e eu amo ele por isso, e esse filme ele tem tipo um toque de melodrama dos anos 90 especial. E introduziu a ideia do Victor Frankenstein gostoso, que está lá criando suas criaturas sem camisa, mostrando seus belos músculos, que é uma coisa que o Del Toro vai resgatar nesse filme também. Colocar o Oscar Isaac pelado para dissecar cadáver. Excelente. Enfim, tudo isso para começar a falar sobre o Frankenstein do Del Toro. Grande Guillermo Del Toro, também alguém que é muito fã de Frankenstein, que se identifica muito com o personagem da criatura. E assim, ele dirigindo a sua versão de Frankenstein parece a ideia mais, óbvia, perfeita do mundo, prometendo ser a adaptação de Frankenstein da Mary Shelley definitiva. E também chegando aí meio como um filme primo de Pinóquio, o stop motion dele, que ele também fez há 2 anos atrás. Também saiu pela Netflix, e faz sentido, faz muito sentido, porque são histórias que têm, apesar de um ser uma história infantil e o outro ser uma história de terror, são histórias que você obviamente consegue ver muitos paralelos entre elas. E eu pessoalmente amo o Pinóquio do Del Toro. E aí depois de eu tanto falar, eu fico triste declarando que eu sinto que enquanto o Pinóquio do Del Toro me bateu com uma releitura muito especial da história original, esse Frankenstein me veio mais como uma versão aguada e menos interessante do livro. O filme, apesar dele trazer essa clara reverência ao livro da Mary Shelley, quando eu assisti, eu confesso que eu fiquei surpreso com o quanto também que ele é diferente do livro de várias formas. Não que isso seja um problema por si só, porque Deus me livre eu virar aquela pessoa que vai dar crítica de adaptação de livro só falando isso é ruim porque no livro é assim e no filme é assado, pelo amor de Deus. E assim, só pra deixar claro que o Frankenstein do Del Toro não é remotamente um filme ruim, de jeito nenhum. A grande maioria dele funciona, é um filme lindíssimo, o design de produção, figurinos, cenários, tudo foda, direção muito estilosa, as performances principais dos atores estão excelentes, especialmente os 2 personagens principais, o Oscar Isaac de Victor Frankenstein e o Jacob Elord como uma criatura. E assim, o básico da história, eu imagino que todo mundo saiba, mesmo se você nunca tiver chegado perto de um filme de Frankenstein na sua vida,
ou nunca tiver lido o livro, mas você sabe do que se trata. Você sabe que Victor Frankenstein é esse barão suíço que mora em Genebra, lá nessa época aí, no século XIX, que estuda medicina e se torna obcecado com essa ideia de reconstruir e reanimar um corpo. No caso, um corpo que ele remenda a partir de vários outros corpos, o que obviamente, spoiler, ele consegue e dá vida à sua própria criatura, a qual ele fode tudo sendo um péssimo pai, porque ele é um egocêntrico narcisista filho da puta. Obviamente. E isso resulta numa criatura muito putaça, muito ressentida e com muita sede de vingança. Beleza, isso todo mundo sabe. Então, obviamente, uma das coisas principais de Frankenstein, qualquer versão de Frankenstein, é que a gente sempre vai ter essa grande simpatia pela criatura. Ele é o grande monstro incompreendido de toda a ficção, com muita facilidade. Então é claro que ele é um personagem que cativa muito o Guillermo del Toro, um grande amante de monstros incompreendidos, que acabou de fazer Pinóquio e depois, uns anos antes, também ganhou o Oscar fazendo A Forma da Água. A Forma da Água, né, que não é um remake do Monstro da Lagoa Negra, mas é obviamente inspirado no Monstro da Lagoa Negra. Mas enfim, da mesma forma que o Frankenstein é a história do Prometeu moderno, o próprio subtítulo do livro realmente é esse, ou seja, essa história desse Ícaro da ciência, digamos assim. Da mesma forma, eu diria que o Guillermo del Toro, como amante do monstro incompreendido, eu acho que ele voou perto demais do sol do monstro incompreendido. Porque eu acho que na sua vontade de defender a criatura e condenar o Victor, eu acho que ele acabou banalizando os dois personagens. Eu acho que ele transformou o Victor no maior pau no cu arrombado do mundo, a níveis caricatos, além do que ele já era no livro, ao ponto de ele acabar virando menos um personagem trágico, complexo, com todos os seus defeitos de narcisismo e egocentrismo que ele já tinha antes, pra ele se transformar num grande vilão canastrão, pra da mesma forma transformar a criatura no maior tadinho da Silva que já andou por essa terra. Um grande tadinho, o rei da Coitadolândia, que não só foi sacaneado no começo de sua vida, mas de acordo com o Del Toro, nunca fez nada de errado. Essa criatura, esse monstro do Frankenstein, ele não mata criança, ele não mata família do Victor, ele inclusive meio que só mata em defesa própria, e ele de fato só vai atrás de vingança sádica contra o Victor Frankenstein meio que no finalzinho do filme. E é claro que você precisa simpatizar com a criatura, isso é básico de qualquer Frankenstein, como eu já disse. Mas o Del Toro, eu sinto que ele quer mirar na simpatia pelo monstro, mas ele acaba acertando muito mais num maniqueísmo barato. Porque a criatura, apesar dele ter muita justa causa pra querer se vingar do Victor, ele se torna de fato um monstro ressentido e causa muita morte e destruição intencionalmente pra muita gente que não tem nada a ver com isso. Aí o Del Toro, sendo o Del Toro, meio que pegou a Elizabeth, que é a personagem da Mia Goth, que era o clássico par romântico do Victor na história, e deu uns toques de monsterfucker pra ela. Pra começar, a Elizabeth, no livro, ela é meio que a irmã adotiva do Victor, às vezes eles chamam ela meio de prima, mas que vai casar com ele mesmo assim. Aqui nesse filme, Del Toro foi contra o incesto, o que pessoalmente eu considero um pouquinho ofensivo a Mary Shelley, se você, enfim, sabe algumas coisas sobre ela. Mas ele foi a favor de furar o olho do irmão, porque aqui a Elizabeth, ela é a noiva do irmão do Victor Frankenstein, que o Victor tá de olho e querendo furar o olho dele o filme inteiro, basicamente. Mas aí é meio maçante, porque aí o filme dá essa caracterização pra ela, como essa mulher que é meio maluquinha, é meio esquisitinha, tem gostos peculiares, mas que tem, assim, um libido plenamente moral, porque ela vai direcionar seu desejo e sua atenção diretamente pra quem o filme considera bom e moral. Então ela tá sempre lá meio que flertando, mas rejeitando o Victor, pois ele é um canalha, um monstro que está brincando de Deus. Mas aí, no momento que ela bateu o olho naquela criatura, que tesão, que delícia. Não chega a ter o aspecto monsterfucker plenamente consumado, mas as ideias estão lá. Mas aí, por exemplo, uma das mudanças mais interessantes que eu acho que o filme faz em relação ao livro é que, enquanto no livro o Victor Frankenstein ele cria a criatura, bate o olho nela, dá um chilique e sai correndo,
No filme, ele não faz isso. E ele de fato fica um tempão com a criatura nos sei lá, primeiros meses ou semanas de vida dele, e meio que forjando essa relação tóxica disfuncional de pai abusivo. Se no livro o Victor é um pai ausente que foi comprar cigarro porque viu que tem um filho feio, aqui no filme ele olhou, puta que pariu, meu filho é feio, vou dar porrada nele. Mas aí eles vão crescendo cada vez mais esse aspecto de triângulo amoroso entre o Victor, a criatura e a Elizabeth. E aí o Victor começa a agir não tanto só pelo orgulho e pela megalomania típica do personagem, mas motivado por uma dor de corno hipotética de uma mulher que nem é dele. E daí isso vai só escalando, e são essas coisas que vão transformando o Victor menos de um anti-herói, e obviamente um personagem moralmente condenável, mas que ainda assim era um personagem bastante tridimensional e que não agia de forma condenável puramente por sadismo, e ao invés é transformado cada vez aqui mais num vilão meio caricato. E aí a criatura, por consequência, vai sendo cada vez mais esse grande tadinho que é só um grande azarado que tá sempre no lugar errado na hora errada. Pra vocês terem noção, tem pelo menos 2 momentos diferentes no filme onde acontecem coisas onde, sabe, a criatura tá lá querendo ajudar essa pessoa, esse personagem, mas aí dá tudo errado e esse personagem morre, e aí, nesse exato momento, chegam várias pessoas que entram no lugar e dão de cara com, sei lá, a criatura coberta de sangue, segurando um revólver e um facão, com o zíper aberto e o cadáver de 4 sem calças, e ele nesse pique, não é o que parece, eu posso explicar? E todo mundo, meu Deus, esse monstro matou fulano e tá tentando comer a bunda dele? E óbvio que eu tô exagerando, mas isso acontece 2 vezes no filme. E a segunda, especialmente, era um momento que era uma morte de personagem que representava uma virada super importante no livro, que era uma morte que a criatura causava com intenção sádica, mas que aqui no filme foi transformada numa cena de um grande clichê muito besta, só pra, de novo, reforçar essa ideia de que a culpa é toda do Victor, ele que é um arrombado filho da puta sem coração, e a criatura é o tadinho da Silva que nunca fez nada de errado na vida dele. E o Del Toro não tá fazendo um favor a nenhum dos personagens, tratando eles assim. E como eu disse, as atuações estão ótimas, o Jacob Elord como a criatura, a atuação dele é excelente, mas eu confesso que o visual dele me incomoda um pouco. Porque é o seguinte, o filme, toda a divulgação do filme fez muito suspense em não querer mostrar como é o visual da criatura. Mas aí você tá vendo o filme e tu vê a cara desse monstro, esse bicho terrível, horrível, feio dos infernos. E assim, o problema é que o Jacob Elord, ele é muito bonito. Ele é. O que, assim, ótimo pra ele, mas eu acho que a maquiagem do filme não se esforçou o suficiente pra esconder o quanto o Jacob Elord é bonito. Então ele tá lá, alto pra caralho, com um vozeirão e com seus remendas e a pele pálida e tudo mais, mas ainda assim ele tem aquela cara com aquele narizinho fino, traços delicados, tipo cara de modelo. Ele tá muito monstro gato. E eu acho que isso é um problema do filme, considerando o personagem que ele é. Eu já sei que essa criatura, ele tá fadado a ser o Hear Me Out mais sem graça possível. Sabe esse negócio de Hear Me Out, onde você pega os personagens mais esdrúxulos possíveis e mais inusitados, aí mete um Hear Me Out pra você falar como, não, escuta assim, ó, faz sentido eu ter tesão nesse personagem? Aí tem gente que mete um Hear Me Out no Pinhead, no Jason Voorhees, na escova de dente da Colgate. Enfim, a pessoa mais básica e mais sem graça do mundo, querendo mostrar que é diferentona, vai meter um Hear Me Out. A criatura do Frankenstein, do Jacob Elord. Mas enfim, uma outra coisa que me incomoda no filme é um filme muito longo, ele tem 2 horas e meia, e me incomoda o jeito como ele maneja o tempo, porque ele se perde muito tempo em coisas muito estranhas. Por exemplo, esse personagem que tá na primeira metade do filme, do Christoph Waltz, que é o tio da Elizabeth e uma espécie de patrono das experiências do Victor. E aí ele serve meio como um pequeno antagonista menor do Victor
nessa primeira metade do filme, enquanto a criatura não nasceu ainda. Mas aí o filme gasta muito tempo com esse personagem, e no fim das contas meio que não dá em grande coisa. Eu sinceramente não sei por que ele existe no filme. Tipo, uma coisa curiosa do livro, se você ler o livro, e isso é interessante, é o quão rápido no livro o Victor cria a criatura. Inclusive o livro ele deixa bastante vago exatamente como ele fez isso. É diferente, a gente hoje em dia tem toda essa imagem de grande cena da criação com raio e tudo mais, é por causa do filme de 31. De novo, o filme de 31 criou toda a iconografia do Frankenstein. E é por isso que todo o filme de Frankenstein, esse novo inclusive, tem que ter uma grande cena de criar o bichão com raio e tudo mais. Mas enfim, faz sentido o filme ter algo que se assemelhe mais com o primeiro ato de roteiro, maior e um pouco mais desenvolvido do que é no livro. Isso faz sentido só pela linguagem cinematográfica. Mas o tanto que se perde de tempo nessa primeira metade do filme é brincadeira. Especialmente com esse personagem da Christoph Waltz. É muito estranho. Eu não sei por que ele tá aí. Eu não sei por que o Del Toro escreveu, talvez pensou em incluir esse personagem e não, sei lá, não limou ele numa segunda versão do roteiro. Porque aí da mesma forma que ele gasta muito tempo nesse começo com coisas assim, eu acho que quando você chega em ações que seriam basicamente o grosso do livro, que são os momentos em que a criatura tá lá começando a de fato executar a sua grande vingança contra o Frankenstein, e aí que ele começa a fuder muito a vida dele, tem esses grandes embates entre os dois, morais, intelectuais e tudo mais, e aí a criatura vai matando gente da família dele, e aí pede pra ele criar uma parceira pra ele, aí tem um casamento, enfim, é o grosso da história de Frankenstein. Tudo isso acaba sendo super condensado no filme. Se passa muito rápido. Dá até a impressão que o Del Toro foi fazendo o filme cronologicamente, uma cena atrás da outra, e ele começou fazendo com toda a paz do mundo, e aí ele foi olhando pensando, ih, caralho, o filme tá longo, tem que começar a encerrar esse negócio logo. E, é claro, filmes não são feitos assim, mas me dá assim... E claro que não é assim que filmes funcionam, mas... E claro que não é assim que filmes funcionam, não é assim que eles são feitos, mas me dá essa impressão. Porque aí o que eu acho que sofre é justamente a escalação no embate desses dois personagens principais. E aí, quando o filme tá chegando no seu final, que essencialmente meio que é o mesmo final do livro, só que com um teor completamente diferente. Porque aí o filme termina com um sentimentalismo que eu acho que não tem nada a ver, tentando dar uma catarse de quase final feliz pra criatura, ao invés da grande tragédia misantrópica que eu acho que uma história de terror que nem essa precisa pra se fechar. Ele transforma o final do filme meio que numa sessão de terapia familiar do Victor com a criatura. Quero perguntar ao Del Toro sobre o pai dele, porque é um filme muito de dead issues. Eu sei que isso é meio... pelo menos parcialmente, meio que vem naturalmente com o fato de ser Frankenstein, é claro. Porque terminando do jeito que ele terminou, me deu ecos do que o Del Toro fez com o Pinóquio, mas eu acho que funcionou muito melhor no Pinóquio. Eu acho que não tem muito cabimento no Frankenstein. E aí termina o filme quase que sendo meio que... Vocês têm que ver pra entender o que eu tô falando, mas termina quase como se fosse a história de origem da criatura do Frankenstein como... começando a sua carreira como super-herói. Porque a criatura é um pouco isso nesse filme. Pra começar que ele meio que virou Wolverine. A criatura tem fator de cura, ele é imortal e se regenera. Eu não sei como o Victor Frankenstein acidentalmente criou a imortalidade dessa forma, mas ele criou. Mas enfim, é isso. Não é um filme ruim. Mas assim, considerando que é um filme que meio que vem com essa bomba de ser, caralho, a adaptação definitiva de Frankenstein, eu não acho que ele entrega tudo isso. É claro que, naturalmente, ele sempre vai ser primeiro a visão do Del Toro de Frankenstein do que algum escravo do livro. Mas mesmo assim, eu acho que o que eu quero encerrar terminando é falando sobre a que eu considero a minha adaptação favorita de Frankenstein, que é a peça de teatro que foi montada em 2011, dirigida pelo Danny Boyle, o Danny Boyle de Trainspotting, Extermínio, enfim, quem quer ser um milionário, o Danny Boyle, vocês sabem quem é. E estrelando, curiosamente,
os dois Sherlock Holmes das séries de TV da época, que é o Benedict Cumberbatch, de Sherlock da BBC, e o Johnny Lee Miller, de Elementary. Inclusive essa peça saiu um ano antes de fato ter Elementary. Eu só acho muito específico que sejam os dois fazendo os papéis principais. Mas aí o que é interessante nessa peça é que eles fazem o Victor Frankenstein e a criatura, os dois, e eles se revezam nas apresentações fazendo os dois personagens. Então, eu queria muito ver essa peça anos atrás, mas enfim, não tinha como ver a peça. Mas aí, tem pro shot dela. Quando teve a pandemia, eles colocaram a peça de graça, sei lá, por uma semana pra assistir no YouTube. Aí caiu do caminhão, gente. Se vocês quiserem ver assistir essa peça, vocês encontram ela pra baixar. Eu recomendo muito. Tem as duas versões. Tem a versão que o Cumberbatch faz a criatura e o Johnny Lee Miller faz o Frankenstein, e vice-versa. Essa peça, eu acho ela a melhor adaptação do livro que eu já vi. Ela condensa, inclusive, muita coisa do livro. Ela começa já com a criatura nascendo, e aí pega alguns personagens secundários e coisas assim, dá uma simplificada na trama. Não é uma peça longa, ela tem 2 horas, nem tanto, ela tem, sei lá, 1h50 por aí. Mas ela coloca a atenção dela diretamente nas coisas mais interessantes e mais fascinantes do livro, e usa a linguagem no teatro para usar tanto o físico da performance dos atores, quanto o texto. É uma peça muito de monólogos, tal qual o livro é um livro meio de muitos monólogos também, e que vão muito sempre no cerne dos temas principais de Frankenstein. E a química da criatura com o Victor é excelente. Eu acho que ela é a caracterização perfeita, é tudo que eu acho que Victor Frankenstein e o seu monstro devem ser. E ao mesmo tempo, ele termina com um final que tecnicamente é o final do livro, mas ele encerra as coisas um pouquinho antes, e eu acho que é o final perfeito para Frankenstein. É um final, assim, miserável, misantrópico, terrível, trágico, incrível. Então, se eu tenho uma grande recomendação para deixar nesse fim de vídeo, é esse. Vejam a peça de 2011 do Frankenstein, que eu ainda considero a minha adaptação favorita da história. Quanto ao filme, como eu disse, de verdade, ele não é um filme ruim. Ele realmente não é. Ele é um bom filme, mesmo que eu tenha passado boa parte desse vídeo com uma vibe meio negativa. É só porque eu acho que eu estava com grandes expectativas. Pra mim, Del Toro fazendo Frankenstein é um negócio muito certo, mas eu acho que em muitos momentos ele se perdeu. E, assim, ele é muito um filme do Guillermo Del Toro. É um filme realmente autoral, é um filme onde ele passa a sua visão de Frankenstein, e é um filme muito cheio de temas recorrentes dos filmes dele. O que eu considero correto, mas eu acho que eu só esperava que ele fosse conseguir incorporar isso no filme de forma talvez um pouco mais inteligente, de forma que eu acho que intensificasse a obra e não banalizasse, como eu acho que acabou sendo o resultado final. Mas é isso, gente. Eu acho que essa termina sendo a minha review especial de Halloween. Se você já assistiu Frankenstein 2025, pode comentar aqui embaixo o que você achou. Se você não assistiu, pode conversar aqui também sobre o que você achou. Fala aí, qual é a sua adaptação favorita de Frankenstein? Vamos conversar sobre isso. Eu realmente quero conversar sobre isso, não é só engajamento. Quer dizer, também é engajamento, mas não é só engajamento, veja bem. Mas por enquanto, galera, não se esqueça de dar aquele glorioso like. Se quiser, sei lá, colocar aquele negócio de hype no vídeo, de quando o vídeo acabou de sair, super aceito também. Quer se inscrever no canal? Eu recomendo se inscreva no canal. E galera, eu vejo vocês na próxima. Um beijo na bunda reanimada de vocês e até mais. Tchau!